Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que já é a 12ª das nossas aulas de vocabulário do Goethe A1, eu vou ensinar para vocês os meios de transporte e também as direções em alemão. Essa aula é muito importante e cai muito na prova, e mesmo que você não vá fazer a prova do Goethe, é um assunto super importante, você precisa dominar para falar bem o alemão. Então já deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho e sem mais delongas, vamos começar! Eu vou citar aqui para vocês os meios de transporte mais comuns e vou explicar depois por meio de frases, tá? Sempre que você aprender um substantivo, você deve aprender com o gênero apropriado. E para isso, você deve sempre aprender com o artigo definido. Então, der para masculino, die para feminino e das para neutro. O ônibus em alemão nós dizemos der Bus. E o que acontece? Nós temos o trem em alemão, que eu vou ensinar para vocês, que é der Zug. Mas outra forma muito comum da gente se referir ao trem em alemão é die Bahn. O que acontece? Bahn, na verdade, significa ferrovia, ou então é o próprio trilho sobre o qual o trem passa. Mas quando você quer falar assim, no geral, que você usou o trem para poder visitar algum lugar ou para você viajar, normalmente você pode falar também die Bahn. Então vai ter esse sentido de trem, sim, e eles usam muito essa palavra. A palavra der Zug também significa trem, mas aí você está enfatizando o veículo mesmo, o próprio trem, tá? Quando você usa die Bahn, você está falando que você foi de trem, de forma geral. Tudo bem? Vamos lá. Das Auto, o carro. Das Fahrrad, que é a bicicleta. Der Zug, que eu já tinha falado para vocês, que é o trem. Das Flugzeug, o avião. Olha que interessante. Flug é voo e Zeug é coisa. Então, coisa que voa, tá? Das Flugzeug. Nós temos aqui de U-Bahn. U-Bahn seria o metrô. Bahn tem a ver com ferrovia, algum tipo de trem, né? E esse U tem a ver com Untergrund, que seria abaixo da terra. Então seria aquele trem que passa por debaixo da terra, que é o metrô, tá? Só que em alemão a gente vai dizer simplesmente U-Bahn. E nós temos também de S-Bahn. S-Bahn, esse S vem de schnell. Schnell significa rápido. Então seria um metrô rápido. Quase sempre ele vai ser um metrô de superfície. Nas cidades grandes alemãs, a gente vai ter quase sempre U-Bahn e S-Bahn, tá? Então, S-Bahn ele faz percursos mais longos e o U-Bahn percursos mais curtos, tá? Mas via de regra, tudo é metrô. Tá? E nós temos também de Straßenbahn, que seria o bonde, tá? Straßenbahn seria aquele trem, né, que passa sobre a rua, por isso que é o bonde. Cidades como Berlim vão ter bonde, só que a gente pode chamar também de der Tram, só que seria uma coisa mais regional, tá? Então eu quero ensinar para vocês Straßenbahn, que seria o nome, digamos, apropriado em alemão padrão. Vamos para algumas frases de exemplo. O que acontece? Vocês vão ver que quando a gente vai com algum meio de transporte ou por meio de um meio de transporte, em alemão a gente sempre vai utilizar a preposição mit. Então você não vai de carro, de trem, de avião, você vai com o carro, com o trem, com o avião, tá? E a preposição mit, ela pede o caso dativo. Se você ainda não conhece os casos gramaticais, tem um curso gratuito com material em PDF que eu vou deixar aqui na descrição, que é o curso As Declinações do Alemão. Lá eu ensino tudo sobre os casos gramaticais, as declinações, dativo, acusativo, nominativo, genitivo, preposições, tudo que você precisa saber. Vou deixar aqui na descrição. E o que acontece? Nós vamos aprender o verbo nehmen. Nehmen seria pegar. Então, por exemplo, quando você fala assim que você pega o trem, pega o carro, tá? Pega o ônibus, a gente vai usar o nehmen. E ele é um verbo que pede acusativo. E por que isso é importante?
Eu coloquei aqui para vocês, olha, azul, verde e rosa. O azul seria masculino, o verde neutro e o rosa feminino. Então, vocês vão utilizar essas palavras que estão aqui. Então, se for der é masculino, se for die é feminino e se for das é neutro. E vocês vão colocar de forma apropriada no dativo. Então, se for masculino, vira dem. Se for neutro, também vira dem. E se for feminino, vira der, ok? Der Bus vira dem Bus. Das Auto vira dem Auto. Die U-Bahn vira der U-Bahn. Então, para dizer assim, eu vou de ônibus para o trabalho, em alemão fica assim, ich fahre mit dem Bus zur Arbeit. É claro que na hora de falar você vai falar mais rápido. Ich fahre mit dem Bus zur Arbeit. O que acontece? O verbo fahren, ele é um verbo que tem a ver com locomoção por meio de transporte. Nós temos o verbo gehen. Gehen, ele significa ir de forma geral, sem necessariamente ir com um meio de transporte, mas ele também pode te dar a ideia de caminhar, tá? Mas nem sempre. Agora, o fahren, sempre que você usar o fahren, você vai ter que associar um meio de transporte. Por isso que quando eu falo que eu vou de ônibus, eu falo ich fahre mit dem Bus, ok? Eu poderia usar o verbo gehen aqui, ich gehe mit dem Bus, estaria certo também, tá? Mas fica menos comum, a gente usa mais o verbo fahren, ok? Então, ele vai de carro para o supermercado. Er fährt mit dem Auto zum Supermarkt. Por que é mit dem? Porque aqui nós temos o caso dativo e das Auto é uma palavra, né, do gênero neutro e o gênero neutro, o artigo das, vira dem quando a gente está no dativo. Eu coloquei uma linha verde aqui embaixo, tá, que seria a cor que a gente costuma usar para o dativo. Depois, nós vamos de metrô ao centro. Wir fahren mit der U-Bahn ins Zentrum, tá? Esse ins aqui seria a mistura da preposição in com o artigo definido das, que seria o artigo neutro, tá? Ins seria ao, para palavras neutras. Então, quando você fala eu vou ao cinema, você fala ins Kino, tá? E ao centro, ins Zentrum. Depois, nós pegamos o trem para Berlim. Veja, aqui no caso, a gente não fala que a gente vai com algum meio de transporte, a gente fala que a gente pegou o meio de transporte. E esse verbo nehmen vai pedir o acusativo. Então, de vermelhinho eu tenho o acusativo para o feminino, de azulzinho para o masculino e de verde para o neutro. Vocês vão perceber que o feminino e o neutro ficam iguaizinhos, né? Die Bahn e das Auto. Agora, a única coisa que vai mudar vai ser o masculino. Antes nós tínhamos der Bus, né? Der Bus. Agora vai ser den Bus. Então vamos lá. Nós pegamos o trem para Berlim. Wir nehmen die Bahn nach Berlin. Eu pego o ônibus para São Paulo, que eu coloquei o trem está errado, é o ônibus. Para São Paulo, ich nehme den Bus nach São Paulo. E por fim, ela pega o carro para Hamburgo. Sie nimmt das Auto nach Hamburg. Em casa, você vai usar essas frases de exemplo e cria mais frases com os meios de transporte que eu forneci aqui. Vamos agora para as direções e orientações, quando você vai pedir orientação como chegar em algum lugar, tá? Links significa esquerda ou à esquerda, é a mesma coisa, tá? Agora, para dizer do lado esquerdo ou no lado esquerdo, em alemão vai ser sempre essa frase aqui, auf der linken Seite, tá? Então, a gente vai usar essa preposição aqui do jeitinho que está aqui. Você só precisa guardar esse auf der linken Seite, do lado esquerdo, ou links, à esquerda. Rechts significa à direita e do lado direito, auf der rechten Seite. Principalmente quando você estiver escutando os áudios da prova do Goethe, isso aparece bastante. Geradeaus significa em frente, tá? Então, geradeaus, em frente. Depois nós temos die Ecke. Die Ecke significa na esquina. Ou então dobrar na esquina no sentido de quando você fala assim, você vira na esquina, tá? Então a gente vai falar assim, vai die Ecke, gehen Sie die Ecke. Depois nós temos an der Kreuzung, que seria no cruzamento, e depois über die Straße, que vai ser através da rua, quando você estiver atravessando, tá?
Então, vá através da rua, ou seja, atravesse a rua, gehen Sie über die Straße. Eu já coloquei aqui com as preposições, tudo direitinho, para que você simplesmente já aprenda a coisa pronta. Não tenha que quebrar a cabeça qual preposição utilizar, ok? Vamos para algumas frases de exemplo. Gehen Sie geradeaus und dann links. Ou seja, gehen Sie, vá geradeaus, vá em frente. E depois, links, à esquerda. Gehen Sie geradeaus und dann links. Biegen Sie. Outra coisa, gente, em alemão nós temos verbos separáveis, já cansei de falar isso com vocês, né? Então aqui, olha, o verbo virar, quando você está, por exemplo, no carro, e você quer fazer ali uma curva, né? Você vai virar, a gente usa o verbo separável abbiegen. Então o verbo ele é abbiegen, desse jeito, tá? É o verbo no infinitivo. Só que quando eu estou, né, com uma frase aqui, eu estou conjugando, a parte que antes era aqui, olha, prefixo, ela vai para o fim da frase, tá? Então não pode esquecer de colocar esse up aqui no fim. Então, para dizer assim, olha, vire à direita seria, vamos só para dizer assim, vire. Vire seria biegen Sie up, tá? Não é abbiegen Sie, é biegen Sie up. Esse up se separou do verbo no infinitivo e foi lá para o fim da frase, tá? O que acontece? Abbiegen é um verbo que a gente usa com meios de transporte, normalmente para quando você estiver dirigindo. Então, você não fala para uma pessoa virar no sentido dela virar o corpo dela, mas ela virar o carro, fazer uma conversão, tá? Então, abbiegen você pode também entender como fazer conversão. Então, vire à direita, biegen Sie rechts ab. Agora, vire à direita no cruzamento, biegen Sie rechts an der Kreuzung ab. Depois, o café fica na esquina. Das Café ist um die Ecke. Ok? O café fica ou está na esquina. Depois, vá através da rua. Só que no português a gente usa a palavra atravessar, né? O verbo atravessar. Gehen Sie über die Straße an der Ampel. Die Ampel seria o semáforo. An der Ampel, no semáforo. Então, atravesse a rua no semáforo. Gehen Sie über die Straße an der Ampel. Existe um verbo também que se chama überqueren. Überqueren seria atravessar. Você pode falar überqueren Sie die Straße, mas não é tão comum. A gente fala mais assim, gehen Sie über die Straße. Um diálogo bem simples aqui, com duas falas, que seria algo muito comum de aparecer, por exemplo, nas provas de escuta, tá? Então, uma pessoa vira e fala assim, com licença, como eu chego à estação de trem? Com certeza, em algum momento você vai escutar essa frase ao longo da prova, tá? Só pode ser que mude aqui estação de trem para outro lugar. Então, com licença, Entschuldigung. Como eu chego, wie komme ich, tá? Zum, até, ou para, ou a, estação de trem, Bahnhof. Então, Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Então, ele quer saber como, ok? Aí, a resposta é, vá em frente, não é? Então, gehen Sie seria vá. Gehen Sie geradeaus, vá em frente, ou siga em frente. Dann, então, ou depois, biegen Sie rechts ab. Abbiegen, virar, fazer conversão. Rechts, à direita. Então, vire à direita. Der Bahnhof, a estação de trem, está ou fica, né? Auf der linken Seite, do lado esquerdo. Se fosse do lado direito, auf der rechten Seite. E com isso nós terminamos mais uma aula curtinha, mas muito prática. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, então lembre-se de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal, ativando o sininho e a gente se vê na próxima lição. Até lá! Tschüss!